palavra. Momento da palavra. É isso aí, meus amados. Maravilha, chegamos no momento da palavra. Momento a qual nós vamos compartilhar a poderosa palavra do Senhor aqui no programa Café com Cristo, nesse quadro especial que é o Momento da Palavra. Você já abriu o exemplar da Bíblia Sagrada aí? 2 Reis, capítulo de número 20, versos de número 1, 2, 5 e 6, nessa manhã toda especial, a qual o Senhor nos dá a rica oportunidade de estarmos juntinhos através das ondas da internet. E o nosso tema, a oração de um justo move a mão de Deus nesse dia. Maravilha, muito bom poder estar contigo. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa manhã? Você que pode, me acompanha aí. Segunda Reis, capítulo 20, versos 1, 2, 5 e 6. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então disse o Senhor Deus: Eu ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei a teus dias 15 anos. Aleluia! Maravilha, meus amados, maravilha, que palavra, hein? Que palavra nessa manhã. Meus amados, a palavra, ela diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando o justo ora, amado, a sua oração, ela move a mão de Deus. A palavra justo, ela quer dizer o quê? A palavra justo, ela quer dizer íntegro. Uma pessoa justa, fiel, uma pessoa que tem a vida reta, uma vida irrepreensível. E o rei Ezequias, amado, ele era assim. Ezequias, ele assumiu o seu reinado e ele não fez como os seus antepassados que agiram mal diante de Deus, sendo idólatras, sendo infiéis, irreverentes, chegando ao ponto de levantar imagens de ídolos, amado, colocando-os no templo do Senhor e acabando com o culto ao Senhor nosso Deus. Mas Ezequias, amado, ele foi diferente. Quando ele assumiu o seu reinado, amado, ele foi totalmente diferente dos outros. E a primeira coisa que ele fez foi reparar a casa de Deus. Fazendo o quê? Derrubando todos os postes ídolos, tirando os ídolos da casa de Deus e restaurando, amado, o verdadeiro culto ao Senhor. E a palavra, ela diz que Ezequias, ele fez o quê? Ele fez o que era reto ao Senhor, conforme tudo quanto fez Davi, seu pai, amado. Ele confiou no Senhor Deus de Israel. E de maneira, amado, que depois dele não houve ninguém semelhante a ele. E Ezequias, amado, ele se agarrou com Deus e ele não deixou de segui-lo. Ele guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. E o Senhor Deus foi com ele. Fazendo com que? Fazendo com que ele prosperasse por onde quer que ele fosse. Aonde quer que ele fosse, o Senhor fazia-o prosperar. Mas um dia, o rei Ezequias, amado, ele ficou doente. E ele recebeu uma notícia vinda da parte do Senhor, através do profeta Isaías, de que ele morreria. Então Ezequias chorou, e chorou muito, amado, porque ele não queria morrer naquele momento. E ele orou ao Senhor, apelando pela justiça, dizendo: lembra, Senhor, de que andei diante de ti com retidão, com fidelidade, integridade de coração, e fiz reto aos teus olhos. Aleluia! Fiz reto. Eu fiz o que era reto aos seus olhos. E o texto, amado, ele diz que o profeta Isaías ainda não tinha saído do pátio do palácio quando o Senhor Deus falou com ele. Olha que tremendo, amados. O profeta Isaías ainda não tinha saído do pátio quando Deus falou com ele. Volta e diz a Ezequias que ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, e que eu curarei, acrescentarei a ele mais 15 anos e o livrarei do rei da Síria. Eita Deus do céu! Você pode dar um aleluia nesse dia? Você pode dar uma glória a Deus nesse dia? Eita Deus! Amado, Ezequias,
Ele tinha o quê? Ele tinha um compromisso com Deus. E isso, amado, fazia diferença. E o homem justo, amado, quando eu digo homem, é um homem e a mulher. Todos que são justos, amado, têm crédito com Deus. Tem crédito com Deus. Então, quando ele ora, a sua oração agrada o Pai. Provérbios 15, versículo 8, diz assim, ó: o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Aleluia! Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia? Amado, a gente não pode pensar que Deus, ele sempre vai atender os nossos pedidos. Pois ele, amado, é Deus. E a sua vontade é melhor do que a minha e do que a sua. Do que de quem está ouvindo essa programação. A vontade dele é melhor do que a de nós todos. Mas a Bíblia também diz, amado, que eu e você, nós devemos fazer o quê? Nos achegar com confiança diante do trono da graça, amado, para que eu e você possamos alcançar misericórdia e achar graça na hora da necessidade. E isso, amado, só é possível porque Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Através do quê? Através do seu sangue derramado naquela cruz em favor da minha e da sua vida. E por causa do justo, amado, Deus, ele pode mudar situações. E ele pode fazer muito mais além do que eu e você nós pensamos, como foi no caso de Ezequias. Eu não sei como está a tua vida nesse dia aí, não faço ideia. Mas eu quero dizer para você, o Deus que eu sirvo, e eu creio que é o mesmo que você serve, ele pode mudar situações. Ele, amado, vai fazer muito além do que nós sonhamos, pensamos, imaginamos. Eita Deus! Outro exemplo, amado, de vida íntegra é Daniel. Daniel, amado, ele foi um homem justo, ele foi um homem fiel a Deus, e esse homem, ele orava constantemente a Deus, amado, e da mesma forma, ele também passou por uma grande provação. E por causa da inveja dos seus companheiros de trabalho, fizeram uma armadilha para Daniel, para prejudicá-lo. Criaram uma lei onde nenhuma pessoa poderia fazer pedidos a nenhum Deus durante 30 dias, mas somente ao rei Dário. E caso contrário, amados, essa pessoa ia ser o quê? Ia ser lançada na cova dos leões. Mas Daniel, amado, Daniel, ele não obedeceu essa lei. E como de costume, ele continuou orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. E por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel, amado, era um homem justo e ele agradava a Deus. E ele orou ao Senhor, lembrando-se da sua integridade, amado, e o Senhor, lembrando da sua integridade, o Senhor lhe enviou um anjo que fechou a boca dos leões. E Daniel passou a noite inteira com aqueles leões ferozes e não foi atingido por nenhum deles, porque Deus era com ele. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia aí nessa manhã? Amado, assim como estes homens, eu e você, nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser íntegros, irrepreensíveis, fiéis a Deus, amado. Nós precisamos, para que no dia da adversidade a gente possa ver o agir de Deus. Eita, Deus do céu, fala, Jesus. Deus está falando tremendamente, amados. A palavra de Deus diz, amado, que o pecado, ele nos separa de Deus. E a palavra de Deus diz que o pecado impede que as nossas orações, elas sejam respondidas. E a palavra diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim: certamente que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os pecados. O que é iniquidade? Tem gente que ainda não sabe o que é iniquidade. O pecado, amado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Oh, Jesus, misericórdia, Pai. Palavra forte, viu, amado? Palavra forte nessa manhã para todos nós. Aleluia. Olha, a palavra de Deus, amado, ela diz que ele abençoa o justo, ele o protege como escudo. E isso, amado, nos cerca com as bênçãos do Senhor, com as dádivas do Pai. Em Salmos 34:17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Oh, Jesus amado, dá um glória a Deus aí nessa manhã, amado. Dá um aleluia aí nessa manhã. Eita glória! Oh, Jesus amado, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Como tem sido a sua vida, amados? Como tem sido? Você não vai falar para o Bruno Balbino nessa manhã. Não tem como você falar para mim aí. Mas
para você mesmo, nesse momento, como tem sido a sua vida. Você tem sido fiel ao Senhor? Eu não sei, você tem sido íntegro, fiel? Eu não sei como você está, mas eu quero dizer para você, talvez você nessa manhã, através dessa palavra, você está reconhecendo que você não tem sido íntegro. Você não tem sido fiel a Deus, mas você está arrependido nessa manhã. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Talvez você esteja dessa maneira, arrependido. Ouvindo essa palavra hoje, Senhor, eu preciso ser melhor. Não só você, amado, como eu também, nós precisamos ser melhores. Nós precisamos entender, amado, que o pecado ele nos afasta do Senhor. E o Senhor não ouve as orações daquele que está em pecado, amado. Mas a oração do justo, amado, move a mão do Senhor. Então talvez hoje você esteja reconhecendo que você não tem sido fiel, mas está arrependido e quer as bênçãos de Deus na sua vida. Eu quero. Quem aqui não quer as bênçãos do Senhor na nossa vida? Mas para isso, amado, volte-se agora mesmo para Deus. Clame por misericórdia e o Senhor te perdoará. Pode ter essa certeza. Clame por misericórdia e o Senhor te perdoará. A palavra de Deus diz, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Jesus disse, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Eita Deus! Então por isso, toma posse do perdão de Deus, amado. Toma posse do perdão de Deus nessa manhã, através dessa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eita Deus do céu! Amado, busque ser fiel. Busque ser fiel, busque andar em santidade, porque essa é a vontade de Deus. E agindo assim, amado, eu tenho certeza que você e eu, todos nós que estamos aqui, assim, amado, agindo dessa maneira, você terá sempre, amado, o favor de Deus e você será vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Amém, meus irmãos? Tenha essa certeza. Tenha essa certeza. Agindo dessa forma, agindo dessa maneira, você terá sempre o favor de Deus e você será vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido? Toma posse dessa palavra nesse dia. Toma posse do que Deus tem guardado para a tua vida e você vai ver quão grandes são os planos de Deus para a tua vida. Aleluia!